Você já sentiu no coração um chamado que supera toda a lógica humana? Já teve a impressão de que há algo muito maior do que você mesmo operando na sua vida? E se eu te disser que existem sinais bíblicos específicos que revelam se você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo? Escute bem, nem todo mundo que se diz cristão é realmente escolhido. Há muitos que se enganam, que vivem uma fé superficial, que brincam com as coisas sagradas. Mas hoje, pela misericórdia de Jesus Cristo, vou revelar 8 provas bíblicas que desmascararam essa multidão e que podem mostrar se você verdadeiramente pertence ao Senhor. Comenta aqui de qual cidade e horário você está assistindo. Quero ver até onde essa palavra de Jesus vai chegar. Antes de começar, preciso que você entenda uma coisa. Ser escolhido por Deus não é brincadeira. Não é um título bonito para se orgulhar ou uma medalha para exibir. É um chamado que custou o sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. É uma responsabilidade que treme nas mãos e que faz o coração se quebrantar diante da santidade divina. Quando Deus me revelou essas verdades, eu chorei por dias. Chorei porque entendi que muitos de nós temos vivido na superficialidade, longe do verdadeiro temor do Senhor. A primeira prova bíblica que quero compartilhar com você está na promessa patriarcal feita a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Deus chamou Abraão para sair de sua terra, de sua parentela, de tudo o que ele conhecia. Não foi uma sugestão, foi uma ordem divina carregada de propósito eterno. Abraão não sabia para onde ia, mas sabia quem o estava chamando. Essa é a primeira marca do escolhido. Ele ouve a voz de Deus acima de todas as outras vozes. Ele é capaz de abandonar tudo o que lhe é familiar para seguir Jesus Cristo. Mas veja bem, Deus não chamou Abraão apenas para uma vida melhor. Ele o chamou para ser pai de uma multidão de nações, para ser canal da bênção que chegaria a todos os povos através de Jesus Cristo. Cada passo de fé de Abraão apontava para o Messias prometido. Quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque em Gênesis capítulo 22, Abraão obedeceu sem questionar. Ele creu que Deus poderia ressuscitar seu filho, porque sabia que a promessa divina não podia falhar. E quando o anjo do Senhor deteve sua mão, ali estava o cordeiro substituto, preso pelos chifres no mato. Que figura perfeita de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você é um escolhido, há algo em você que ressoa com essa obediência radical de Abraão. Há momentos em sua vida quando Jesus pede coisas que não fazem sentido para a mente humana, mas seu coração responde: sim, Senhor, ainda que eu não entenda, confio em Ti. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que prova sua eleição. A segunda prova bíblica está na libertação do Egito registrada em Êxodo capítulo 12. O sangue do cordeiro pascal nas ombreiras das portas israelitas não era apenas um ritual. Era uma prefiguração do sangue de Jesus Cristo que nos livra da morte eterna. Quando o anjo destruidor passou pelo Egito naquela noite terrível, ele não destruiu aqueles que estavam sob o sangue. Não porque fossem melhores, mas porque estavam protegidos pelo sacrifício substitutivo. O escolhido de Deus compreende que não há salvação fora do sangue de Jesus. Ele sabe que suas obras, sua moralidade, suas boas intenções não podem salvá-lo. Somente o sangue do Cordeiro pode cobrir seus pecados e livrá-lo da condenação eterna. E quando os israelitas saíram do Egito, tiveram que atravessar o Mar Vermelho. As águas se abriram diante deles, mas fecharam sobre os inimigos que os perseguiam. Que figura gloriosa da ressurreição de Jesus! Assim como ele venceu a morte e emergiu vitorioso do túmulo, todo escolhido passa pela experiência de morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Depois, no deserto, Deus alimentou os israelitas com maná do céu. Êxodo capítulo 16 nos ensina que esse pão celestial tinha que ser coletado todos os dias. Não podia ser guardado para o dia seguinte, porque estragava. Essa é uma lição profunda para o escolhido. Nossa dependência de Jesus Cristo deve ser diária, constante, renovada a cada manhã.
Não podemos viver da experiência de ontem com Deus. Precisamos dele hoje, agora, neste momento. A terceira prova bíblica está na unção de Davi, registrada em 1 Samuel, capítulo 17. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o novo rei, ele olhou para os filhos mais velhos, mais altos, mais impressionantes. Mas Deus disse: não é este. O Senhor estava procurando alguém segundo o seu coração, e encontrou Davi, o caçula, o pastor de ovelhas, aquele que ninguém considerava importante. Essa é uma marca poderosa do escolhido. Deus não escolhe segundo os critérios humanos. Ele escolhe o que o mundo despreza para confundir os sábios. Ele escolhe o fraco para envergonhar o forte. Davi era apenas um jovem pastor, mas tinha um coração que pulsava em sintonia com o coração de Deus. Quando ele enfrentou Golias, não foi com sua própria força. Foi no nome do Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo é o verdadeiro Davi, o Rei dos Reis que foi desprezado e rejeitado pelos homens. Mas Deus o exaltou sobre todo nome. E se você é um escolhido, há algo em você que se identifica com essa humildade. Você não precisa ser reconhecido pelos homens. Você não precisa de aplausos ou elogios. Você encontra sua identidade no fato de que o Rei dos Reis conhece seu nome e lhe deu uma missão. No Salmo 23, Davi declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a confiança inabalável do escolhido. Ele sabe que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele sabe que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque Jesus está com ele. A quarta prova bíblica está nas visões proféticas de Daniel, especialmente em Daniel capítulo 9. As 70 semanas determinadas sobre o povo de Daniel revelam o tempo exato da vinda do Messias. Daniel viu que o ungido seria morto, mas não por si mesmo. Ele morreria pelos pecados do povo. Essa profecia se cumpriu perfeitamente em Jesus Cristo, que morreu na cruz no tempo determinado por Deus. O escolhido compreende que nada acontece por acaso. Cada sofrimento, cada luta, cada aparente derrota faz parte do plano soberano de Deus. As visões de Daniel nos mostram que mesmo quando os ímpios parecem prosperar, Deus está no controle. Ele estabeleceu um reino que jamais será destruído, e esse reino pertence a Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 53, vemos a profecia mais clara sobre o sofrimento do Messias. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus carregou sobre si mesmo os pecados de todos os escolhidos. Ele bebeu o cálice da ira divina para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação. A quinta prova bíblica é a encarnação do Verbo, registrada em Lucas capítulo 2 e Mateus capítulo 1. O Deus eterno, o Criador do universo, se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa família simples, trabalhou como carpinteiro. Ele experimentou fome, sede, cansaço, tristeza. Fez-se em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, para que pudesse nos representar perfeitamente diante do Pai. O escolhido se maravilha com essa humildade divina. Ele entende que Jesus não se apegou à sua glória, mas se esvaziou tomando a forma de servo. E isso desperta no coração do escolhido o desejo de imitar Jesus, de viver uma vida de humildade e serviço. Ele não busca exaltar a si mesmo, mas busca exaltar o nome de Jesus em tudo o que faz. A sexta prova bíblica está no ministério de Jesus Cristo, registrado em Marcos capítulo 1 e João capítulo 7. Jesus demonstrou sua divindade através de milagres extraordinários. Ele curou os enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, alimentou multidões, mas não fez isso apenas para impressionar. Cada milagre era um sinal que apontava para uma verdade espiritual mais profunda. Quando Jesus curou o paralítico, ele disse: "Os teus pecados estão perdoados." Quando multiplicou os pães, ele declarou: "Eu sou o pão da vida." Quando abriu os olhos dos cegos, ele ensinou: "Eu sou a luz do mundo."
Jesus não apenas veio para resolver nossos problemas temporais. Ele veio para resolver nosso problema eterno, a separação entre Deus e o homem causada pelo pecado. O escolhido reconhece que Jesus é muito mais do que um bom exemplo ou um grande mestre. Ele é o Senhor da glória, o Filho do Deus vivo. E por isso, o escolhido não apenas admira Jesus, mas se rende totalmente a Ele. Ele entende que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra e que um dia todo joelho se dobrará diante dele. Será que você tem dado espaço para Jesus governar totalmente sua vida? Será que você tem permitido que Ele seja realmente o Senhor de suas decisões, de seus relacionamentos, de seus recursos, de seus sonhos? Ou será que você tem mantido Jesus numa caixinha, chamando-o apenas quando precisa de ajuda? No Sermão da Montanha, em Mateus capítulos 5 a 7, Jesus ensinou as bem-aventuranças. Ele disse: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." O escolhido vive essas bem-aventuranças. Ele reconhece sua pobreza espiritual e sua total dependência de Deus. Ele chora pelos próprios pecados e pelos pecados do mundo. Ele tem fome e sede de justiça. Ele é misericordioso, limpo de coração, pacificador. Mas Jesus também ensinou algo que corta fundo no coração. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Essa é uma marca inconfundível do escolhido. Ele não apenas ama aqueles que o amam. Ele ama com o amor sobrenatural de Jesus, um amor que perdoa 70 vezes 7, que bendiz os que o maldizem, que faz o bem aos que o odeiam. A sétima prova bíblica está no derramamento do Espírito Santo, registrado em Atos capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 12. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre os discípulos. Eles foram cheios do poder do alto e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isso não foi apenas um evento histórico, foi o nascimento da Igreja de Jesus Cristo e o selo da nova aliança. O escolhido compreende que sem o Espírito Santo ele não pode viver a vida cristã. Sem essa unção divina, ele não pode testemunhar de Jesus com poder. Sem o Espírito, ele não pode compreender as Escrituras, nem ter comunhão real com Deus. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem regenera o coração, quem santifica a vida, quem intercede com gemidos inexprimíveis. Eu tenho visto muitos cristãos vivendo uma fé apática, sem poder, sem fruto, porque ignoram a obra do Espírito Santo. Eles tentam viver a vida cristã na força da carne e sempre fracassam. Mas o escolhido sabe que precisa ser cheio do Espírito todos os dias. Ele busca os dons espirituais, não para se glorificar, mas para edificar a igreja e glorificar a Jesus. Em Atos capítulo 4, vemos a igreja primitiva unida em oração. Eles oraram pedindo ousadia para pregar a palavra, e o lugar tremeu. Foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Isso me faz pensar, quando foi a última vez que você orou com essa intensidade? Quando foi a última vez que você sentiu o mover do Espírito Santo na sua vida de tal forma que as pessoas ao seu redor perceberam que você esteve com Jesus? O escolhido não vive uma fé individual, isolada. Ele faz parte do corpo de Cristo. Ele entende que Jesus edificou sua igreja sobre a rocha da revelação divina e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não abandona a congregação como é costume de alguns. Ele busca a comunhão com outros escolhidos, porque sabe que o ferro afia o ferro. A oitava e última prova bíblica está na consumação final, registrada em Apocalipse capítulos 21 e 22. João viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E ouviu uma grande voz que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O escolhido vive com essa esperança gloriosa no coração. Ele sabe que esta vida é apenas uma peregrinação, uma preparação para a eternidade. Ele não se apega às coisas deste mundo porque sabe que elas são passageiras. Ele tem tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Mas escute bem, essa esperança não é escapismo. O escolhido não fica de braços cruzados esperando a volta de Jesus. Ele trabalha enquanto é dia, porque sabe que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele evangeliza, discipula, serve, ama, porque sabe que cada alma é preciosa aos olhos de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, verso 17, Jesus diz: O Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa é a convocação final. Jesus está chamando todos os que têm sede espiritual para virem a Ele. Ele está oferecendo gratuitamente a água da vida eterna. Agora, eu preciso falar algo que talvez você não queira ouvir, mas que o Espírito Santo está me compelindo a dizer. Ser escolhido por Deus implica um custo. Jesus disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é um caminho fácil, não é uma vida confortável, é uma vida de renúncia, de sacrifício, de entrega total. O escolhido enfrenta perseguição, incompreensão, solidão. Ele é rejeitado pelo mundo porque não pertence ao mundo. Suas prioridades são diferentes, seus valores são diferentes, seus sonhos são diferentes. Enquanto o mundo busca prazer, ele busca santidade. Enquanto o mundo busca riqueza, ele busca riqueza espiritual. Enquanto o mundo busca glória humana, ele busca a glória de Deus. Mas eu lhe digo, vale a pena. Cada lágrima derramada, cada dor suportada, cada sacrifício feito por amor a Jesus será recompensado com glória eterna. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, disse o apóstolo Paulo. Essa é a mentalidade do escolhido. Enquanto eu falo com você, o Espírito Santo está sondando seu coração. Ele está revelando se você verdadeiramente é um escolhido ou se você tem vivido uma fé superficial, fingida, sem poder. Talvez você tenha se reconhecido em algumas dessas provas bíblicas. Talvez outras tenham te incomodado, te confrontado, te desafiado. Se você sentiu o coração sendo tocado, se você reconheceu que precisa de uma experiência mais profunda com Jesus Cristo, se você quer ter certeza de que é realmente um escolhido de Deus, então faça esta oração comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste para me dar vida eterna. Eu me arrependo de todos os meus pecados e te aceito como meu Senhor e Salvador. Enche-me do teu Espírito Santo. Faz de mim um verdadeiro escolhido. Quero viver para a tua glória. Quero ser teu discípulo. Quero seguir-te até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, algo sobrenatural aconteceu na sua vida. Você passou da morte para a vida. Você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Escreva "Eu aceito Jesus" ou "Amém" nos comentários. Quero orar por você. Agora você entende o que significa ser escolhido por Deus. Não é um privilégio para se gabar, mas uma responsabilidade para se temer. Não é uma garantia de vida fácil, mas uma promessa de vida eterna. Não é um direito adquirido, mas uma graça imerecida. Você foi escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Você foi chamado, justificado e glorificado. Você é propriedade exclusiva de Deus, comprado por preço de sangue. Você é pedra viva no edifício espiritual, membro do corpo de Cristo, cidadão do reino dos céus. Você não é mais o mesmo.
Jesus já começou a escrever uma nova história na sua vida.